Fala pessoal do canal Roda Liso, tudo bem? Chegou! Meu entusiasmo aqui pelo Galaxy Z Fold 4 não é só porque ele é o Galaxy Z Fold 4 com essa tela gigantesca aqui, mas sim por ser o primeiro smartphone que a gente vai testar com o Snapdragon 8 Plus da geração 1. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no teste do Speed Test lá que a gente faz lá na oficina da NET, vai ter um link aí na descrição, ele ficou em top 1 em todos os aplicativos de benchmark que a gente analisou lá. Dá uma olhada. E será que nos jogos? Vamos testar agora. O Fold 4 chegou em agosto de 2022 recheado de coisas novas, como o processador Snapdragon 8 Plus da geração 1, uma GPU Adreno 730, tem 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno. E no caso do nosso exemplar aqui, né? O dobrável tem um display externo Dynamic AMOLED de 2 vezes, com tamanho físico de 6.2 polegadas, que é esse de fora aqui. Ele também tem uma Dynamic AMOLED de 2 vezes, só que na versão dobrável, esse carinha aqui, de 7.6 polegadas. Ambas telas contam com taxa de atualização de 120 Hz. E por fim, ele conta com uma bateria de 4.400 mAh, que é a mesma do Fold 3. Atualmente, o Galaxy Fold 4 está bem baratinho, saindo mais ou menos R$11.500. Isso aí, baratinho. Mas falando sério, com esse preço aqui elevadíssimo, a gente pode, no mínimo, esperar um baita desempenho desse celularzão aqui, não é mesmo? Isso tudo a gente vai provar agora jogando os nossos tradicionais 11 jogos com o gráfico no mais alto possível. E não vai ter Tower Fantasy hoje porque o game estava em manutenção quando a gente fez esses testes. A gente vai tentar trazer um short para vocês, tá bem? Uma última coisinha que a gente deve falar aqui é o nosso concorrente do Fold 4, né? E o cara não pode subir sozinho no ringue. E quem irá bater de frente com esse monstro aqui é o renomado Galaxy S22 Ultra, o super smartphone de 2022 da Samsung também. Pra gente começar então, meus queridos, com o Asphalt 9, né? E os aparelhos ficaram pau a pau aqui nos resultados. O Fold liberou 60 frames com 100% de estabilidade. O S22 Ultra também cravou 60 quadros, porém com uma estabilidade de 98%. Vitória para o Fold 4, selo roda liso no Asphalt 9. E o codezinho a gente manteve novamente um resultado parelho. Se liga só, o Fold 4 com os gráficos todo no estourado ficou com 60 frames a 99% de estabilidade. E o S22 Ultra gabaritou esse aí, foi 60 frames com 100%, dando aquele show, né? Os dois levam o selo roda liso, porém quem saiu melhor por um pouquinho foi o S22 Ultra. Lembrando que o Fold 4 tem aquela opção de 90 frames, só que só fica disponível no modo multijogador. Importante salientar isso para vocês. Infelizmente o teste do Free Fire não teve nada surpreendente, você pode voltar e sentar na sua cadeirinha, porque o Fold pontuou os costumeiros 60 frames a 100% de estabilidade, gabaritou, né? O S22 Ultra ficou na mesma zona, deu 58 quadros com 100% de estabilidade. Selo roda liso para os dois. Eu queria ter visto ele passar dos 90, chegar lá nos 90 frames, como foi o Poco F4. Estranhamente a gente não tem isso, né? E o PUBG também trava na mesmice. 40 frames de média com 100% de estabilidade, cravadinho, né? O S22 Ultra não superou o concorrente, por quê? Porque também crava nos 40 frames a 100%. Selo roda para os dois smartphones. O Fold teve um dos melhores resultados no Genshin Impact. Presta atenção. Esse carinha aqui pontuou 60 frames cravados com 98% de estabilidade. E quando eu digo cravado mesmo, porque a performance foi tão boa que parecia uma gameplay de PC. O S22 Ultra também deu um show com desempenho com 59 quadros a 100% de estabilidade. Selo roda liso para os dois smartphones. O Life After tem as suas maneiras misteriosas de rodar com os gráficos mais altos. Nunca tem como prever absolutamente nada do que vai acontecer. O Fold marcou apenas 29 frames de média com gráfico no máximo, uma estabilidade de 59%. Foi terrível. O S22 Ultra foi um pouco melhor, mas não mudou muito, né? Foram 42 frames médios com estabilidade de 61%. Selo não roda para o Galaxy Fold 4. Vai ter que baixar os gráficos aí.
O Fold 4 mandou muito bem no Apex Legends, ele atingiu a média de 60 frames, a 100% de estabilidade, um gabarito aí com os gráficos mais alto possível. O S22 Ultra não chegou a ser testado no Apex Legends, então a gente não tem uma comparação. Selo roda liso para o Galaxy Z Fold 4. Muito bem. Fica legal de jogar nesse telão. No Battle Prime eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com a performance do Fold 4. Ele foi constante nos resultados, isso é fato. Teve uma estabilidade de 100%, só que infelizmente ele atingiu apenas 54 frames médios. Ele ainda vai receber um selo roda liso, porém eu tô de olho nesse desempenho aqui estranho, tá bem? Podia ter sido um pouquinho melhor, tinha que ter cravado nos 60 frames. Eu finalmente posso afirmar 100% de certeza que esse aqui é um ótimo smartphone para rodar Diablo. O Fold não somente rodou tão bem ele, como gabaritou no desempenho, pegando os sonhados 60 frames de média com 100% de estabilidade. O game não deu nenhuma travada no Fold 4 e receberá um selo roda liso com os gráficos no máximo. Novamente, o S22 Ultra não foi testado nesse jogo. Aqui temos um ótimo exemplo de um game bem otimizado para fazer com que o smartphone eleve o máximo do seu poder até onde ele conseguir. O Fold 4 amassou com 120 frames de média com uma fluidez maravilhosa e um conjunto de estabilidade de 98%. O S22 Ultra superou o dobrável, pontuando 120 frames de limite de tela, só que com 100% de estabilidade. Selo roda competitivo para os dois telefones, aí eu gostei mesmo. E o melhor fica para o final, não é mesmo? Esse aparelho aqui com o melhor desempenho no Fortnite que já passou pelo nosso canal. Por mais que o Poco F4 fique na frente dele no ranking, o Fold foi bem constante e estável, raramente travando, dando aqueles famosos stutterings. Aqui não, ele marcou 60 quadros cravadinhos de média com mínima de 53 frames. Isso tudo com o gráfico no máximo. E como tudo no mínimo, é possível a gente ativar aí a opção de 90 frames. Aí a frame rate extrapola mesmo lá nos 80 quadros. O problema mesmo é que, além de o game ficar mais feio, é difícil ver os oponentes por conta da baixa resolução. A performance geral fica mais instável, também resultando nas quedinhas e congeladas durante a jogatina. O S22 Ultra foi longe no desempenho também, pontuando 57 frames de média, só que teve uma mínima de 25, travando bastante ao longo da partida. Selo roda liso para o Galaxy Z Fold 4 no Fortnite, exatamente. Com a temperatura ambientada para 24 graus, a gente jogou 1 hora de Call of Duty Mobile para verificar tanto o calor do smartphone e também quanto ele drenou de bateria. O Fold não aqueceu tanto assim, foram 9 graus apenas. Começando a jogatina com 100% da bateria e ao final da 1 hora ele estava com 72%, dando então uma queda de 22% de carga após essa gameplay. A gente está monitorando isso de bateria agora para ter um resultado mais fiel, digamos assim. Outra coisa, no speed test ele também não aqueceu tanto, como as pessoas vêm falando do Snapdragon 8 Plus geração 1 ou da própria Samsung, que tem uma má dissipação de calor. A gente não notou nisso aqui. Tanto nos jogos ele não aqueceu tanto assim, como também nos testes de desempenho. Ou seja, para nós foi super bem. E meio que todo mundo já sabe no final qual seria o resultado dele, né? Afinal, um celular custa 11.500, é lógico que ia rodar super bem, né? Mas falando sério, o Fold 4 é excepcional quanto ao seu desempenho nos joguinhos e bem melhor que o seu antecessor. Aqui do ladinho ele, o Fold 3 com o Snapdragon 888. O meu ponto vai ser o mesmo que eu usei lá no vídeo do Fold 3. Não é bom tão assim jogar com uma tela tão grande alguns jogos, principalmente os jogos que são de tiro. E a maioria dos games também não é adaptado para o formato de tela. Alguns vão ficar com a resolução boa, outros não. E é um saco então ficar apertando os botões quando eles são muito longe. Tenha isso em mente quando você for comprar um Fold 4 que esteja aí na expectativa de jogar com ele, né? O resultado da nossa análise aqui então é que o Fold 4 recebe um selo roda liso para jogar a maioria dos games, exceto o Life After, né? Mas se você baixar os gráficos, vai jogar com ele super bem. Eu não entendo por que o pessoal fica falando que a Samsung esquenta tanto nos nossos testes, ou sei lá, se é o celular que eles mandam pra gente aqui. Ele não aquece tanto assim. Deu 9 graus no roda liso e lá no speed test, lá no CPU throttling bateu 14 graus. O que pra mim tá excelente. A parte mais quente dele ficou aqui atrás, que deve ser onde está alocado o processador, né? Provavelmente, a parte mais quente.
ele drenou a bateria dentro do esperado, que eu considero por uma tela ser tão grande assim. Aliás, tem um teste de bateria. Se você quiser dar uma olhada lá, tem um teste de bateria já completinho dele, eu vou deixar o link aí na descrição também. Ele foi muito próximo do Fold 3. Mas para eu contar com uma tela grandona dessas, acho que é super de boa. Dá uma olhada. Ah, não deixa de acompanhar a gente lá nos grupos, tá bem? Tem um grupo aí do nosso canal Roda Liso, onde a gente discute sobre jogos de celulares, sobre fotos e muitas coisas que a gente faz. Eu boto os testes de desempenho lá também, ou no meu Twitter. Eu divulgo lá, dá uma olhada. Se você quer ver o que a gente está testando antes de sair o vídeo, dá uma olhada lá no meu Twitter ou no canal do Roda Liso aí no grupo de Telegram. Tem link na descrição. Valeu!